Olá, bom dia! Aqui é o pastor Marcos Duarte e desejo servir você nessa maravilhosa manhã com o Maná do Amanhecer. Desejo nessa última reflexão da nossa série A Estratégia visualizar a parte final dessa história em que tomamos a vida do profeta Elias como referência. Com esta palavra eu te encorajo a erguer os olhos pela fé e ver o final. Ele será bem diferente do que parece ser. Eu leio a Bíblia em 1 Reis 19, do 2 ao 7, que diz: Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã nessa hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Aqui está clara uma promessa da Jezabel. Dentro de 24 horas você estará morto. Seguindo o texto, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu moço e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: Levanta-te e come. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levanta-te, coma, pois a sua viagem será muito longa. Primeiramente, peço que considere as previsões para a vida do profeta. A sua sentença era morrer dentro de 24 horas. Sem dúvida, essa é uma previsão que assustaria qualquer ser humano. A primeira afirmação da parte do Senhor que eu faço em relação à sua vida é que Deus tem novas previsões para você. Aquele homem que se deitou para morrer no deserto recebe a visita de um anjo. Ele come pão do céu e recebe uma nova previsão. O seu caminho será longo. O homem que morreria dentro de 24 horas, depois de comer pão do céu, caminhou 40 dias e 40 noites. Para Deus, isso ainda era pouco. Depois desses 40 dias, ele tem um encontro com o próprio Deus no Monte Horebe. E Deus lhe diz: Você ainda vai ungir a reis. Você ainda vai ungir o seu sucessor. Seu manto profético não ficará jogado, esquecido nesse deserto, ao lado de um cadáver indigente. Esse dom do céu que você recebeu ainda vai inspirar e incendiar alguém, que vai continuar essa linda obra que Deus colocou em suas mãos calejadas. Sabe o que mais me impressiona nessa história? É como Deus contraria as previsões do inimigo acerca da nossa vida, e ele faz por capricho. Para surpresa de todos, o homem que morreria dentro de 24 horas nem experimentou a morte. Enquanto ele caminhava com o seu discípulo Eliseu, um carro de fogo com cavalos de fogo separou os dois, e Elias foi levado ao céu num redemoinho de vento. Disso tudo eu gostaria de extrair algumas verdades. Primeiro, é que aquilo que veio para destruir você vai fortalecer você. Aquilo que veio para te afastar de Deus pode te levar mais para perto de Deus. Aquilo que veio para te humilhar e te envergonhar pode te honrar. A crise que surgiu para te fazer desaparecer poderá te promover. Nos últimos dias eu tenho falado da parte de Deus sobre a vida de tantas pessoas em situações desesperadoras. Elas me procuram sem saber o que fazer e eu também não sei o que fazer. Logo, olho para o céu e pronuncio palavras de bênçãos em nome de Jesus. Quantas vezes eu tenho dito, essa situação tão difícil ainda vai terminar em festa.
Tenho visto tantas lágrimas de medo e angústia sendo transformadas em lágrimas de alegria. Deixa eu fortalecer a sua fé com um testemunho pessoal que já é bem conhecido das pessoas mais próximas a mim. Há quase 19 anos atrás, eu vivi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Nossa filha Poliana estava para nascer. Num dia, logo pela manhã, bem cedo, me encontrei na frente da igreja com uma querida irmã que tinha recebido uma palavra de Deus para falar a mim. Mas quando ela me encontrou sorrindo, ela me disse: "Pastor, eu devo estar enganada. Eu recebi uma palavra de Deus para o senhor, mas não tem nada a ver. Pensei que eu iria encontrar o senhor muito abatido, preocupado e triste, mas o senhor está sorrindo, então deixa pra lá." Eu disse a ela: "Minha irmã, se Deus te enviou aqui para me dar uma palavra, por favor, me diga essa palavra. Se eu não estou precisando dela agora, é porque eu vou precisar depois. Me dê essa palavra." Ela então me deu uma palavra de ânimo e encorajamento, de fortalecimento para a minha fé, daquelas palavras que não fazem nenhum sentido em bons tempos, mas eu recebi a palavra de Deus no meu coração. No mesmo dia, poucas horas depois, minha esposa sentiu dores e eu a levei ao hospital. Tínhamos certeza que a nossa filha nasceria naquele dia. Mas no início da noite eu fui ao hospital na expectativa do nascimento da nossa filha, quando o médico me chamou ao seu consultório e me mostrou todos os resultados dos exames da minha filha e as notícias eram desesperadoras. Ele me mostrou os exames com detalhes tão precisos e me disse: "Nos últimos meses, o feto não cresceu, pelo contrário, ele regrediu." Então ele começou a fazer uma lista das possíveis doenças, das piores que você possa imaginar. Ele não sabia se ela nasceria com vida, quantas horas ela iria viver. Talvez fosse uma doença que só cresceria a cabeça. De forma bastante técnica, ele expôs as terríveis previsões para os próximos dias da nossa vida. Quando eu saí do consultório médico, eu passei no apartamento e minha esposa estava sorrindo, algo que é bem peculiar dela. De tudo que eu ouvi do médico, não disse a ela nenhuma só palavra. Naquela noite eu não conseguia dormir. Na madrugada, enquanto eu orava, o Espírito Santo falou ao meu coração: "Por que você está assim? Sabe por que mandei a minha serva falar contigo hoje pela manhã? Foi exatamente para você não ficar assim. Eu estou cuidando de tudo." Depois dessa visita de Deus em meu quarto naquela madrugada, eu decidi confiar em Deus e dormi. No dia seguinte, o médico disse que ainda não estava na hora do parto e a minha esposa voltou para casa. Eu tinha uma grande responsabilidade ministerial a cumprir naquele final de semana. Meus pais estavam na nossa casa naqueles dias e eu decidi confiar em Deus e não disse nenhuma palavra a nenhuma pessoa acerca do que o médico tinha me falado. Na semana seguinte, a nossa filha nasceu, não como todos os exames indicavam, mas como Deus havia falado comigo. No mês de junho, ela completará 19 anos de saúde, perfeição, beleza e alegria. Eu reparti essa experiência com você apenas para fortalecer a sua fé e dizer que Deus pode mudar todas as previsões, surpreender a ciência e encher a sua casa de alegria. Retire seus olhos do vale que você se encontra agora, veja com os olhos da fé, veja mais adiante, veja o final que Deus te prometeu, acredite em tudo o que Deus já falou ao seu coração. Pode dormir em paz. Ele está cuidando de tudo. Pode se levantar e se alimentar, porque o seu caminho será longo. Que Deus te abençoe graciosamente. Esse é o maná do amanhecer dessa linda manhã.